Bonjour, eu sou o Patrick Ambrogi, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Prazer estar aqui com vocês para apresentar uma receita de um pão australiano. Para essa receita a gente tem uma variedade bem grande de ingredientes aqui que vão desde a farinha branca até a adição de mel e cacau, que vão dar um perfil bastante interessante para esse produto aqui. Então vamos lá. Como ingredientes básicos aqui eu tenho então farinha de trigo, eu tenho também farinha de trigo integral, vai dar um contraste de sabor e uma textura muito bacana no nosso pão. Para essa receita eu também adiciono um pouco de farinha de centeio, porque eu gosto da estrutura do pão australiano um pouco mais maçudo, um pouco mais denso, então por isso eu coloco um pouquinho aqui de farinha de centeio. Eu tenho leite em pó, açúcar mascavo, o mel, que vai dar o perfil de sabor bastante interessante para esse produto especificamente. A gente sempre espera que ele tenha um aroma de mel, um sabor de mel acentuado, então o mel ele vai fazer um papel bem interessante aqui. Um pouco de cacau, que é para dar cor, junto com o açúcar mascavo, o ovo, que vai ter um papel emulsificante, fermento biológico seco instantâneo, sal e manteiga. Eu tenho aqui também um pouquinho de fubá, que eu vou usar para o acabamento do meu pão, além da água, que vai juntar todos esses elementos, fazendo a base estrutural do nosso pão. Eu vou começar colocando um pouquinho de água, cerca de 3/4 total de água da minha formulação aqui no bowl da batedeira, porque para batedeiras de modo geral é melhor a gente começar com a água, que elas geram um processamento melhor na hora de pescar os ingredientes ali de baixo. Sobre isso eu coloco então a combinação de farinhas, farinha de centeio, farinha de trigo integral. Já vou colocar nessa base aqui também o meu fermento biológico seco instantâneo, o açúcar mascavo, o leite em pó, o ovo e o cacau, o mel e a manteiga, além do sal, eu vou deixar para colocar assim que essa massa ganhar uma estrutura de massa. Então, os ingredientes fundamentais estão apostos aqui, vou somar a essa base agora a farinha de trigo. Farinha de trigo eu estou usando a farinha do tipo T45, que é uma farinha francesa, direcionada para massas mais doces, massas que eu preciso de maior extensibilidade, um processo longo de fermentação, por isso eu estou usando essa farinha. Então, os ingredientes básicos estão aqui, eu vou colocar a minha batedeira agora para funcionar. Ainda me restou um pouquinho de água, além dos demais ingredientes que eu vou sentindo o desenvolvimento da massa para então adicioná-los. Vamos lá? Eu mantenho a minha batedeira na velocidade mais lenta ou no máximo na segunda velocidade nesse momento inicial até a gente conseguir juntar esses ingredientes, para só então eu adicionar o que me falta e observar o desenvolvimento dessa massa. É importante tomar cuidado com a taxa de hidratação. Quando nós adicionamos farinha de trigo integral aqui, a gente tira um pouco da estrutura base que forma o glúten, que é a base elástica extensível de qualquer pão. Então quando eu coloco farinha integral, por mais que ela tenha uma maior taxa de absorção de água, ou seja, o nosso pão consegue beber mais água, a gente tem que ter cuidado porque ela não forma tanto glúten quanto esperado, porque na farinha integral eu tenho a presença do germe também da parte de fora do nosso grão de trigo, né? Então esse pericarpo e o germe eles não formam a estrutura de glúten do nosso pão, então eu tenho que sempre tomar cuidado em pães que levam farinha integral com a taxa de absorção de água, porque por mais que ele absorva mais água, ele não consegue formar uma massa bem estruturada se eu colocar muito. Com cerca de 4 minutos de batimento aproximadamente, eu já tenho uma massa que tem uma estrutura elástica. Se eu pegar nessa massa, eu consigo sentir que ela já tem um desenvolvimento, ela é um pouco elástica, ela já não está mais tão quebradiça. Aqui é um bom indicativo que eu posso colocar os demais ingredientes. Então eu vou adicionar o sal, que vai agregar sabor ao meu pão, o cacau, que além de adicionar sabor, vai dar uma cor super bonita e característica para o pão australiano. Coloco também a manteiga. Coloquei a manteiga. E por último, eu vou colocar o mel.
O mel é o que dá aquele perfil bem característico para esse pão. Interessante a gente falar do pão australiano, que apesar dele ter esse nome, não é um pão que a gente encontra na Austrália, não com essas características, né? Esse pão ele caiu tanto no gosto do brasileiro que hoje a gente também encontra ele em supermercado, né? Já produzido em escala industrial. Muito parecido com isso, com esse sabor e esse aroma de mel muito presente. Mas o que eu percebo é que nos pães industriais, às vezes o mel ele é um pouco artificial, né? Ele é agregado esse aroma e sabor por conta de um aroma artificial que é somado ao produto final. Eu estou trabalhando com mel mesmo aqui, o que vai dar, além do sabor mais interessante, uma particularidade para esse pão, que é uma questão de produtos mais naturais agregado ao produto. Depois que eu agreguei os demais ingredientes, a nossa massa ela já vai seguindo para um processo de desenvolvimento. Quando eu perceber que essa massa está bem homogênea, bem coesa, eu posso passar para uma velocidade um pouquinho mais alta. E vou deixar ele batendo mais cerca de 2 a 3 minutos até ele atingir o ponto final da massa. Então agora eu vou trabalhar com ela numa velocidade 2 e vou deixar essa massa até atingir o ponto de véu. Esse ponto de véu ele vai ser determinante para a gente saber se eu posso ou não parar de processar, de bater, de sovar essa massa. Lógico que esse pão eu consigo fazer ele na mão também, fazendo com uma sova manual. Mas o fato dele ter sido adicionado um pouco de farinha de centeio deixa ele um tanto quanto melado, então pode ser que seja um pouco mais difícil trabalhar com ele na mão. Se tiver uma batedeira disponível, utilize o gancho para massas pesadas, que ele vai gerar um efeito de produção melhor do que a gente sovar na mão. Mas nada impede, caso você não tenha uma batedeira, de fazer essa massa na mão tranquilamente. Eu acredito que minha massa esteja próxima do momento final, porque eu observo que ela se conectou ao gancho da batedeira e a lateral do bowl da batedeira está extremamente limpo, né? Então isso indica que eu já tenho uma formação de glúten, o que impede que ela grude nas laterais. E por mais pegajosa que ela seja, esse é um indicativo de que a massa está próximo do momento final para que eu possa parar de sovar essa massa. Então eu vou parar um pouquinho a minha batedeira, eu já vou tirar ela daqui, porque eu acredito que ela já esteja no momento final. Solta ela com cuidado aqui da sua batedeira, ou melhor, do seu gancho da batedeira. E agora sim, a gente solta a massa. Vou colocar um pouco de farinha na mesa, somente para a massa não grudar. Um pouquinho só. E com a ajuda da espátula, eu vou colocar a massa aqui em cima. Vou tirar um pedacinho dessa massa. Óleo somente na ponta dos dedos, azeite, manteiga, o que você tiver disponível. Baixa um pouquinho aqui e vamos delicadamente, abro ela do centro para as bordas, tendo cuidado de não rasgar e nem forçar demais os meus dedos enquanto eu faço esse movimento. De cara eu já observo que ela está com uma massa bem estruturada, uma cadeia de glúten bem estruturada. O que o glúten faz na nossa massa? Ele é responsável pela elasticidade e extensibilidade da massa, então é fundamental que eu tenha uma rede de glúten bem formada para que ele retenha os gases formados no processo de fermentação e permita que esse pão cresça. Glúten super bem estruturado na massa, a gente consegue verificar que agora ele está bem mais firme, ele não está mais frágil, não rasga mais, né? Eu consigo projetar meus dedos sobre a massa e ele não rasga, né? Então tá um glúten bem bonito. E uma outra coisa que eu observo aqui, por meio dessa translucidez, né, através dessa translucidez da massa, são os pontinhos da minha farinha integral. Então a massa tá bem bacana, tá do jeito que eu esperava que ela estivesse nesse momento. O que eu vou fazer com a massa agora é bolear essa massa, organizar essa estrutura. Então eu dou uma baixadinha aqui na massa geral e vou jogar ela para dentro da própria massa. Puxo uma das faces para dentro, vou jogando ela formando uma trouxinha, de modo que eu consiga então fazer um boleamento bem feito para essa massa ficar como eu quero. Vou usar o próprio bowl da batedeira para descansar essa massa, deixar ela bem tensionada. Quando eu faço esse boleamento, sempre tendo cuidado de manter as laterais da mão apoiadas na mesa, e eu vou puxando a massa para dentro dela mesma. Agora pronto, ela está bem durinha. Aqui nesse bowl eu vou untar com um pouquinho de gordura, somente para a massa não grudar. E vou colocar agora a massa aqui dentro. Essa massa vai descansar coberta
com filme plástico, com plástico diretamente em contato com a superfície da massa, por cerca de 30 até 45 minutos em temperatura ambiente, na casa dos 25 graus. E aí, a gente vai fazer a divisão dela então. Eu tenho uma massa já pronta que descansou cerca de 30 minutos e é ela que eu vou utilizar para fazer a divisão dos nossos pães. Bom, esse total de massa ele rende cerca de 1 kg de produto final e cada peça eu vou cortar com 120 gramas aproximadamente. A massa está aqui, vou colocar um pouco de farinha para evitar que ela grude e soltar aqui com a espátula. Não quero colocar muita farinha nessa massa. Vou cortar cada peça com cerca de 120 gramas. Ó, 120. Essa aqui passou um pouquinho. Vou ter no total aqui 9 peças aproximadamente. Muito bem. Agora eu vou bolear essas peças para que então eu coloque elas para descansar e fermentar o meu pão. E para bolear eu vou usar um pouco de óleo. Lembra que eu não quero agregar muita farinha na minha massa, então eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui na superfície. Somente para quebrar o brilho da minha superfície de trabalho. E cada uma dessas massas então eu vou dar um tapinha, jogar ela para dentro dela mesma, formando uma trouxinha. E na sequência então eu vou bolear essa massa. A primeira. Estou usando as duas mãos para fazer esse boleamento. O objetivo aqui é tensionar bastante essa massa, deixar ela bem estruturada na parte de fora. Sentiu que ela começou a pegar um pouquinho na mesa, passou um pouco mais de óleo e deixo ela descansar. O brilho da mesa, quanto mais bem feito for o boleamento, melhor vai ser a modelagem desse produto lá na frente. Para a gente fazer esse boleado, então, observem que eu coloco a massa sobre a superfície, dou uma leve baixada na massa, então estico as laterais para o centro, formando uma trouxinha, e agora esses 4 lados eu jogo para dentro novamente. Vira a massa ao contrário, e se você for bolear com as duas mãos, lembra sempre de manter essas laterais pressionadas contra a mesa de trabalho, e eu faço um movimento no sentido anti-horário, enquanto minha massa gira no sentido contrário. Tensiona bem, deixa ela bem durinha, solta e posiciona a sua massa. Muito bem, tá pronto. Essa massa agora ela vai passar por um processo de descanso de cerca de 20 minutos, onde depois eu vou novamente bolear. Eu quero esse meu pão no formato de bola, eu vou fazer um bolha. Então eu vou permitir que ele descanse durante 20 minutos, depois eu vou quebrar essa fermentação e bolear essa massa novamente para que ela fique bem redondinha, e só então eu levo ela para fermentação. Minha massa ela descansou coberta aqui com plástico para proteger ela das intempéries durante 20 minutos. Agora eu vou novamente bolear essa massa. Eu poderia fazer qualquer modelagem que eu acreditasse ser mais interessante para essa massa. Poderia fazer um batar pequenininho, né? Enrolar ela como um pão francês, por exemplo, deixar ela mais compridinha como um pão de hot dog, ou deixar nesse formato de bolinha. Eu gosto bastante desse formato de bola, porque depois que a gente aplicar o nosso acabamento de fubá e deixar com que esse pão fermente, ele fica um efeito bem bacana no nosso produto final, tá? Então eu vou deixar ele nesse formato que ele tá aqui mesmo, só que eu vou bolear novamente para que essa massa fique com uma estrutura bem bonita, bem bacana. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui na minha mesa de trabalho e agora eu vou pegar essas massinhas com a ajuda de uma espátula
e vou fazer um movimento que nós conhecemos como dégazé, que tem como objetivo tirar o ar da massa e equilibrar a temperatura dela. Então eu vou passar um pouquinho de óleo aqui na mão, o próprio óleo que está na mesa, dou um tapinha na massa e de novo eu boleio. Agora eu estou boleando com uma mão só, tá? O movimento de boleado com uma mão só, a gente vai traçar uma letra L imaginária entre o dedinho e o dedão e eu vou empurrar a massa com o dedão e puxar a massa com o dedinho, trazendo os próximos dedos em sequência, ó, permitindo que essa massa gire. Eu não desconecto em momento algum nem o dedão, nem o dedinho da superfície de trabalho. Quando eu observar que ele ficou bem redondinho, como tá a minha, ela tá pronta para ser levada para fermentação. Vou colocar ela numa assadeira. Aqui eu estou usando um tapete de silicone antiaderente para que o pão não grude depois de assado. E vou repetir esse procedimento com todas as demais massas. Capricha no boleado, deixa ela bem redondinha e coloca na assadeira ou untada ou com papel antiaderente. Ok, ficou bem redondinha, bem tensionada. Tenho mais duas. E agora para finalizar, eu vou deixar elas bem redondinhas e colocar ali na minha assadeira. Ok, muito bem. 9 peças de pão estão prontas aqui. Eu vou cobrir essas massas agora para proteger ela de qualquer intempérie e vou deixar ela fermentando em temperatura ambiente por cerca de 1h30 a 2 horas. O meu objetivo aqui não é nem fazer com que ela ganhe muito volume, mas fazer com que ela fermente lentamente durante esse processo. Como eu havia comentado durante a produção da massa, o cacau aqui ele dá uma freada no processo, então a gente não observa um crescimento muito denso no primeiro momento dessa massa, mas depois que existe uma quebra enzimática dos açúcares complexos e tudo mais, e esse pH ele cai dentro da faixa de 4,6, essa massa ela começa a crescer conforme esperado. Enquanto a minha massa fermenta coberta aqui com filme plástico, eu já vou deixar a minha base de acompanhamento para esse pão preparada. Então eu vou colocar esse pão para fermentar e daqui a pouco eu mostro para vocês como ele vai ficar. Bom, eu vou preparar então aqui um sour cream, um creme azedo que vai combinar bastante com o contraste do doçor e do sabor de mel do pão e com os demais acompanhamentos que eu pretendo colocar no sanduíche que eu vou montar com o nosso pão australiano. Então aqui, para começar a minha produção, eu vou colocar uma base de cream cheese. Sobre essa base de cream cheese eu vou colocar um pouquinho de iogurte natural, integral, sem açúcar, né? Aqui eu vou dar uma amassadinha nele. E já aproveito para misturar essas duas bases. Vou usar uma espátula que fica melhor agora para eu fazer esse processo. Vou colocar um pouquinho de suco de limão. Aqui eu estou usando o limão siciliano. Gosto bastante do aroma do limão siciliano. Para deixar ele bem homogêneo, eu vou usar agora um fouet para dar uma misturada legal nessa minha base, nesse molho, nessa pastinha que vai dar uma certa cremosidade no meu pão. Vou colocar um pouco de sal e pimenta. Pimenta eu moí agora, tá? É recém-moída. Sempre fica mais aromática, sempre fica mais interessante. A pimenta moída na hora do que aquelas que nós já compramos e encontramos prontas em mercado. Agora eu vou provar como que tá essa minha base, ver se falta alguma coisa. Uma delícia. Um sustinho a mais de limão e vai ficar perfeito. Vou provar de novo. Perfeito. Esse eu vou reservar na geladeira, por favor. E agora eu vou voltar para o nosso pão para a gente finalizar a nossa produção.
Cerca de 1h30 depois que o nosso pão foi para o processo fermentativo, ele já deu uma boa desenvolvida. Eu vou mostrar para vocês como ele tá. Ele deu uma boa inflada, ele deu uma escorregada também. Lembra que a massa ela é um pouco mais hidratada, um pouco mais pegajosa, então ele deu essa espalhada. Eu vou aplicar em cima desse pão agora um acabamento de fubá para dar um contraste de cor que vai ficar bem bonito com essa base marrom, né? Essa base cacau do nosso pão. Então aqui em cima agora eu vou colocar um pouquinho de fubá. É bem pouquinho mesmo, é só um contraste para dar um efeito bacana no nosso pão. Fazendo isso em todas as peças. E eu deixei um espaçamento que ele provavelmente vai grudar um pão no outro. A ideia é que ele grude mesmo uma peça de pão na outra, que isso deixa a umidade mais retida no pão e fica um efeito bem bacana. Eu gosto do resultado. E agora eu vou usar uma lâmina para fazer um corte, para fazer uma grinhagem no nosso pão. Vou fazer um corte no centro e mais dois, um de cada lado. É só uma marquinha bem de leve. Uma no centro, uma de cada lado. Uma no centro, mais uma para cada lado. Poderia fazer o desenho que eu quisesse aqui também, que eu achasse mais interessante, mas assim eu acho que vai ficar um efeito bacana para o nosso pão. Bom, os nossos pães eles já foram cortados, o meu forno está pré-aquecido, eu vou colocar esse pão no forno a 165 graus, ele vai ficar aproximadamente 15 a 20 minutos no meu forno, que é um forno profissional. Na casa de vocês eu aconselho sempre trabalhar com uma temperatura um pouco mais alta, cerca de 180 graus Celsius, e estender um pouquinho mais esse tempo entre 25 e 30 minutos, tá? Então vamos lá. Agora é só aguardar. Bom, 16 minutos passados, o meu pão tá pronto. Vou tirar ele do forno agora e colocar ele para resfriar. Com a ajuda de uma luva, então, já calço minhas luvas para evitar qualquer acidente. Tá super aromático. O aroma de mel aqui tá incrível. Deu a leve conectada que eu comentei. E agora eu tenho que colocar esse pão para resfriar sobre uma grade. Vou pegar uma grade aqui no meu armário e vou colocar esse pão para resfriar. É importante sempre fazer esse processo de resfriamento, porque quando o pão sai do forno, ele ainda passa por uma série de processos físico-químicos, o que permitem que a gente consuma esse pão de forma adequada somente depois do resfriamento completo do produto. Para esse pão, eu escolhi uma combinação bastante interessante. Aquele sour cream, aquele creme azedo que nós preparamos, ele vai servir de cama para um salmão defumado, um pouquinho de dill, que eu vou jogar por cima, finalizar com algumas punks, umas plantas alimentícias não convencionais, um fio de azeite e então levá-lo para degustação. Vamos ver como vai ficar. Além desses elementos aqui, eu vou colocar umas raspinhas de limão siciliano por cima, que eu acho que vai combinar também com toda essa brincadeira que nós montamos aqui para hoje, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou cortar o meu pão. O aroma tá bem legal. Eu comentei a respeito daquele aspecto mais maçudo que eu gosto no pão australiano, que é trazido pela farinha de centeio. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. É justamente essa base mais maçudinha. Lógico que eu estou cortando ele um pouco mais quente do que deveria, ele poderia esfriar um pouquinho mais, mas aqui ele já está próximo do que eu preciso. Bom, com essa base estando pronta,
agora eu vou colocar os elementos que vão compor aqui o meu sanduíche. Começando com a base, eu vou passar uma base do nosso creme azedo. Aqui sobre o meu lanche, então, eu vou colocar as fatias de salmão defumado. Agora, sobre essa base, eu vou colocar um pouquinho de limão. Então, vou colocar algumas folhinhas aqui dessa base. E mais alguns brotinhos aqui para finalizar. E aqui, antes de finalizar, então, eu vou colocar um fiozinho de azeite. Antes de fechar o meu lanche, então eu vou colocar um pouquinho de sal moído aqui na hora. Poderia ser um flor de sal se eu quisesse, um pouquinho de pimenta aqui também, moída na hora, que vai combinar super bem. E agora sim, eu fecho o meu lanche delicadamente aqui, só para dar um contraste. E tá pronto. Então o nosso pão australiano acompanhado de salmão defumado, creme azedo e algumas punks. Espero que vocês tenham gostado. Merci e bienvenue ao Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita imperdível. Esse daqui é meu. Até a próxima. Salut!